Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Visão Sistêmica, o programa aqui da Com Brasil, da rede Com Brasil, que vai ao seu lar levando as constelações familiares de Bert Hellinger. Eu sou Genésio Lopes Mendes e tenho o prazer de apresentar o criador das constelações familiares, esse fantástico alemão, esse grande filósofo contemporâneo que nos deixou há 2 anos, o Felipe vai pôr ele aí no ar, essa figura que deixou um legado fantástico na filosofia das relações entre seres vivos. Sim, entre seres vivos, não só humanos, como animais, como os vegetais, como os minerais, vão ser muito felizes e prósperos se ouvirem o que esse alemão deixou. 108 livros, né, mais 22 a serem publicados, vários workshops. Aí estou eu com ele num dos workshops brasileiros, em 2017, aqui no Espaço Raca da Liberdade, onde tinha lá 1.300 pessoas. Ele realmente arrastava multidões, né? Com toda a razão. A sua esposa hoje, Sophie Hellinger, toca esse movimento pelo mundo, 5 continentes conhecem a constelação familiar de Bert Hellinger, e no Brasil eu acredito que é o lugar onde ela teve mais receptividade. Esse casal teve várias vezes no Brasil, fazendo seus workshops, as suas apresentações, e a Sophie Hellinger hoje é a presidente da Hellinger Schuller, a CEO dessa organização que espalha essa filosofia hellingeriana das constelações familiares pelo mundo. E aqui hoje eu tenho a alegria de estar com uma grande amiga que também contribui com esse grande movimento sistêmico. Sim, porque a constelação familiar também está no judiciário, que é através do juiz Sami Storck. Um grande abraço, um carinho especial, porque Sami, sim, levou as constelações para o judiciário e começou aqui no Brasil. E hoje eu estou com Janda Tibes, nada mais, nada menos do que Janda Tibes, minha amiga. Janda, seja muito bem-vinda e eu gostaria que você já se apresentasse, mas devidamente para esse público, para eles saberem que mulher maravilhosa que você é, por favor. Gratidão imensa, sejam também todos bem-vindos, é um prazer imenso estar aqui na TV Sistêmica, que trata desse assunto da humanidade, das relações, não é? E eu na área de mediação, trabalhando também em conjunto com o direito sistêmico e foi também trazido, implementado pelo juiz Dr. Sami Storck, como o Genésio bem falou, desde 2006, Dr. Sami Storck lá de Itabuna da Bahia, não é? E foi levado até para o Fantástico, muitas pessoas puderam saber sobre. Hoje é uma grande rede de apoio no meu trabalho desenvolvido nos tribunais e também de forma privada, particular. Nós temos esse apoio e encaminhamento para a constelação familiar, que só traz resultados positivos, não é? Porque não trabalhamos com a individualidade, nós trabalhamos com todo esse sistema, todos têm pai, mãe, e nós sabemos então como a constelação vem revelando todo esse trabalho e quanto traz um resultado fantástico para a solução dos conflitos. Ok, Janda. Bom, primeiro eu quero que você diga seus títulos e um pouquinho da tua história, que é linda, né? Então eu quero que, se você puder fazer isso e se sentir à vontade. Sim, com certeza, com certeza. Eu aqui, novamente, eu digo que não há acaso, eu sou de descendência alemã, tanto por parte de mãe, Maria Maier Tibes, como por parte de pai, Allan Kardec Tibes. Sou mãe de um casal maravilhoso, tenho um netinho que vai completar 8 aninhos, né? Já uma família aí formada, linda. E tenho a minha formação profissional na área jurídica, e fui conhecendo esse trabalho da mediação e me apaixonando, porque não pode ser de forma diferente quando nós temos um propósito de entender qual é a nossa missão neste mundo fenomênico, não é? Fazer a diferença, deixar nosso legado. E a mediação me trouxe todo esse trabalho. E depois, tendo esse conhecimento de quanto a mediação ela precisa ser disseminada, eu fui me especializando e hoje eu tenho o título, estou hoje presidente da Comissão de Mediação da OAB Subseção Santana
Estou como instrutora e supervisora e também mediadora pelo Conselho Nacional de Justiça. Atuo nos tribunais, fazendo mediação de forma voluntária, dentro de gabinete de juízes da área de família, na segunda instância, no pré-processual, que é o momento que ainda não tem um processo em andamento, não é? E atendimentos também de forma particular, como uma profissional autônoma. Eu quero que você explique, você falou uma coisa que é importante, me chamou a atenção. Ah, uma empresa pode chamar uma conciliadora para as questões de conflitos jurídicos, em que nível? No nível de colaboradores, no nível de fornecedores, no nível de parceiros? Como é que você pode ser útil nesse... E agora, obviamente, né, a gente tem que citar esse gargalo que nós estamos passando de economia, de reestruturar, de reaprender a fazer negócio, a gerir negócios. Então, o que é a tua linha, né, de conduta, que é maravilhosa que eu te falo, e a tua linha profissional pode servir a esses empresários, colaboradores, sindicatos, autarquias? Ah, pois sim. Super interessante trazer esse viés que a mediação também está presente, não é? Porque nós sabemos que basta estar aqui vivo e se relacionando que os conflitos acontecem. E é claro que acontecem também nas empresas. E a mediação ela pode estar presente numa questão preventiva, em que vamos verificar quais são as questões que estão acontecendo. Tem um índice alarmante de reclamações trabalhistas. O que está acontecendo, não é? Então, é um trabalho de consultoria. Nós temos também um trabalho para nós tratarmos dos conflitos já existentes que possam estar na justiça, tramitando na justiça. Qualquer que seja, na primeira instância, ou já teve até um ganhador na primeira instância, está em fase recursal, também pode. Então, a mediação ela vem dar esse suporte para que as pessoas, os protagonistas, compreendam que são capazes de resolverem as questões. Nós chamamos a isso empoderamento. Me diga uma coisa, você falou que pode ser no pré-processual, ou seja, antes ainda de acontecer, antes da entrada do processo jurídico, quando a pessoa já decidiu que vai entrar e se conflitar com alguém na justiça, e durante e até na primeira instância. E quando já foi julgado pelo Supremo Tribunal, como é que ainda cabe uma mediação aí? Pois é, muito interessante. Pelos entendimentos, sim, sempre há possibilidade, sempre. Porque assim, o que acontece? A mediação, ela pode ou não levar para um juiz homologar o acordo. Em muitos países, as pessoas nem se atentam a essa necessidade, porque o que interessa, nós falamos de uma lide sociológica, nós falamos de uma questão que ela precisa ser resolvida no contexto conflito, porque no judiciário, quer seja, ganhou na primeira instância ou na segunda instância, já tem aí uma questão aí, uma sentença em definitivo, mas o que foi resolvido? O processo, mas o conflito, ele continua. Então, em qualquer momento, as pessoas podem, sim, solicitar uma mediação para sentarmos juntos e resolvermos essas arestas que ainda permanecem, separando as pessoas, porque a mediação ela vem fazer isso. Vamos ser parceiros contra o conflito e não estarmos polarizados. Eu contra você, de jeito nenhum. Então, a todo momento é possível, sim. Tá. Eu gosto muito da versão do Kate Witt, que é um psicólogo americano, né, nascido no Havaí, e ele diz que o antônimo de conflito é clareza, é informação, né? E para que haja paz deve existir clareza absoluta das partes, né? E a constelação familiar, ela ajuda trazendo as questões ocultas do conflito? Nós temos, na verdade, entre as 12 ferramentas, sem contar todas as técnicas, um momento em que nós podemos conversar em separado com as pessoas. Chamamos de caucus essa ferramenta, que é traduzida como uma reunião individual. E neste momento em que o mediador está escutando ativamente
as pessoas que estão envolvidas no conflito, elas vêm trazendo e começam a ser reveladas questões ocultas. Que questões são essas? Nós começamos a perceber que a situação já aconteceu com o pai, com o avô, é uma situação que se repete. Então nós já percebemos que tem aí toda uma explicação nessa concepção sistêmica. E é nesse momento que nós começamos a trabalhar com o direcionamento para essa grande rede de apoio que é a constelação familiar. Hoje nós estamos aqui com a Janda Tibes, você que ligou agora no programa Visão Sistêmica, falando de movimentos inconscientes, né? Como você entende a inconsciência de um conflito jurídico, de um conflito até verbal, né? Como é que a gente resolve uma discussão familiar com essa filosofia da gestão de conflito, Janda? Pois sim, o mediador, ele é um facilitador de diálogos. E nós sabemos que o diálogo cura, porque quanto mais as pessoas têm oportunidade de falar, elas conseguem se escutar. Mas para isso é preciso que esteja diante de um profissional capacitado que exercite essa escuta ativa, essa escuta respeitosa. E através desse diálogo conciliatório, nós vamos propiciando que as partes envolvidas no conflito possam, então, começar a trazer realmente as suas questões e a se conversar. E ali começa-se, então, a instalar a paz. E não necessariamente precisa ter um acordo, mas só o fato de elas conseguirem se conversar, isso gera uma cura, com certeza. E Janda, a gente vive nesse planeta, nesse país, né? E como é que você vê essa polaridade que o país atravessa em todas as questões? Não vamos nem puxar para o viés político, mas principalmente no esporte, nas opiniões, né? Como é que você vê o Brasil numa ótica geral dentro dessas histórias conflitantes que nós temos, Janda? Olha só, Genésio, você traz aqui uma questão muito interessante, não é? Porque em todos os lugares existe essa polarização, porque as pessoas pensam de forma diferente, elas têm ideias diferentes. Se eu colocasse, por exemplo, aqui sobre o chão, um número 6, e você ficasse de um lado e eu do outro, com certeza nós ficaríamos aqui numa questão de divergência. Você dizendo que, pelo seu ponto de vista, você vê o número 9, e eu deste lado eu vejo o número 6. Então, o tempo todo existem polarizações. O que é preciso que aconteça nesse contexto? Que as pessoas se respeitem. Não é preciso que eu deixe de ter a minha opinião, mas que eu acolha a opinião do outro, a diferença do outro. Esse é um programa muito assistido por famílias, por profissionais, não só da área de constelação, mas de várias áreas. Mas eu quero pedir uma coisa para você. Como é que a gente pode dar uma dica, né? Se a pessoa está em conflito e na família, nas organizações, a gente tem os conflitos comuns, né? Entre parceiros, entre irmãos, entre primos, entre chefia e subordinado, né? Subordinado e chefia, né? Patrões e empregados. O que tem de comum para que a gente possa dar um passo para começar a observar esse conflito? Qual o primeiro passo? Então, o primeiro passo, exatamente, você trouxe já na sua fala, é observar. É uma lupa de observação ao invés de uma lupa de julgamento. É assim, quando você está diante de uma situação conflituosa, uma das grandes dicas que nós temos é o seguinte: se você evitá-la, você entra numa passividade. A passividade, você interioriza o que você gostaria de falar, e isso vai te adoecer. Então, a grande dica é, se neste momento você não quer falar sobre, então use a palavra adiar, porque quando você adia, você tem um tempo de racionalizar isso e não deixar que a emoção prepondere. E tem uma outra dica que eu trago aqui, que é até de inteligência emocional, que ela chama PROR. O que seria isso? Antes de você responder, quer seja verbalmente ou até através de uma mensagem no WhatsApp, não é? Então, pare, respire, observe e depois responda. Aí sim você vai saber que fez de uma forma consciente. É uma grande dica que eu trago aqui. Eu vou citar aqui o Chico Xavier, como todo mundo, eu sou espírita declarado, né?
tive a oportunidade de também estar algumas vezes com o Chico, e ele falava para a gente tomar um copo d'água, né? Antes de responder, quando você vai discutir, põe um copo d'água. Mas isso tem várias técnicas, essa é uma delas, a da observação. Nós estamos falando de conflito familiar, conflito mais comum possível, com o vizinho. É importante nos colocarmos no lugar do outro e tentarmos adquirir a sua perspectiva? Nossa, sensacional. Nós temos inclusive uma ferramenta, né? Nós trabalhamos totalmente com a empatia e nós temos uma ferramenta que chama inversão de papéis ou troca de papéis. Nós termos a consciência de que nós estamos o tempo todo transitando em papéis. Em algum momento eu sou uma consumidora, não é? Estou lá numa padaria comprando um pão. Mas daqui a pouco eu saio daquela padaria e eu vou dar uma aula, então eu sou uma fornecedora. Então eu posso estar consumidora, outro momento estou fornecedora. Nós estamos o tempo todo transitando, então é muito importante que utilizemos essa empatia, que possamos olhar para o outro e poder ter essa sensibilidade para poder saber como está sendo essa situação. Então, é estar com o outro, acho que a palavra é bem essa, sabe? Estar com, em conjunto, em sintonia, em conexão. Janda, continuando, me fala, o Ho'oponopono é uma boa técnica para começar uma conciliação? Eu só posso dar o que eu tenho, não é? Então, eu preciso amar o que eu faço. Eu preciso sentir que estou sendo útil à humanidade. E quando eu tenho essa interiorização, essa consciência, com certeza que o ambiente está energizado e as pessoas que lá estarão comigo receberão, sim, essa energia, com certeza. Nossa, que legal. Bom, Janda, você tem um canal no YouTube, eu quero que você anuncie o teu canal. Como é que é o nome do teu canal? O que você faz? O que você pretende com ele? Que é muito importante que o público que queira buscar conciliação, se você tem alguma questão conflituosa no seu trabalho, na sua vida pessoal. Este canal, ele tem aproximadamente um mês e eu planejei bastante abrir este canal porque eu queria pensar qual seria o propósito. Eu penso que tudo na vida tem que ter um propósito. E o grande propósito é levar à população o conhecimento deste método, deste caminho, dessa alternativa que é a mediação. Então eu falo neste canal de uma forma bastante tranquila, uma linguagem bem acessível, para que todos possam deixar os comentários e possamos interagir. Ok. Bom, se você é conciliadora, é da área de direito, é da área da pedagogia, né? Onde existe pessoas, vai existir conflito, isso é natural. E aí você tem essa ferramenta maravilhosa, esse canal da Janda Tibes, que está aí no YouTube, as redes sociais, ela vai estar pronta para te atender. Janda, profunda gratidão a você por participar aqui do nosso programa, é sempre uma presença iluminante aqui, né? Nos ilumina, nos ajuda, eu tenho muita gratidão. E você que está em casa, gratidão pela sua audiência, até o próximo Visão Sistêmica, se Deus quiser.